Boa tarde, Brasil! Boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Tudo bem? Como é que foi seu fim de semana? Por aqui, Brasília continua fervendo. Estamos ao vivo da capital federal com muita informação para você. E vamos direto para as ruas da cidade saber do repórter André Rosa quais são as atualizações da política. Com você, André. Olá a todos. Olha, foi cancelada a reunião da CPMI do INSS que estava prevista para esta segunda-feira, 16 de março. A sessão aconteceria na Câmara dos Deputados e teria a oitiva de Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Mas a reunião acabou sendo suspensa após ele conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o que tornou ali facultativo o comparecimento dele na comissão. A CPMI apura suspeita de fraudes, ali descontos irregulares também em benefícios do INSS. Com o cancelamento da sessão de hoje, a comissão espera a definição de uma nova data para retomar os depoimentos e dar continuidade às investigações. Bom, e ainda aqui em Brasília, nós estamos aqui, seguimos em frente ao Hospital DF-Star, onde segue internado o ex-presidente Jair Bolsonaro desde a última sexta-feira. E agora há pouco saiu um novo boletim médico aí atualizando o estado de saúde do ex-presidente e trazemos uma boa notícia. O boletim diz que Bolsonaro teve uma melhora significativa de ontem para hoje, reagindo bem aos antibióticos, e o boletim ainda reforça aqui que ele vai continuar internado, ele ainda está na unidade de terapia intensiva, UTI, e não tem previsão de alta. Mas só reforçando aqui, então, que este novo boletim, que saiu agora há pouco, assinado pela equipe médica que está cuidando da saúde de Bolsonaro, afirma, então, esta melhora significativa que ele teve de ontem para cá, aí por conta também desses antibióticos que ele segue tomando. Claro, a gente vai estar daqui, qualquer novidade também, nós podemos voltar com vocês aí na nossa programação. Eu volto ao estúdio. Obrigada, André, pelas informações. Só reforçando, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da UTI, está se recuperando num quarto. A informação foi divulgada também, agora há pouco, pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente continua atualizando essas e outras questões de Brasília para vocês. Mas agora a gente vai entrar num tema muito curioso e perigoso. Olha só, pessoal, além de todos os golpes da internet que a gente está exposto, que a gente sofre, é vítima quase todo dia, quem nunca, atira a primeira pedra, quem nunca teve um problema ou pelo menos teve uma tentativa de golpe contra você. Pois é, você sabia, caro telespectador, que a sua voz e a sua imagem podem ser utilizadas, ou alguém pode utilizar imagens de pessoas já falecidas e as vozes dessas pessoas também? É muito complicado isso e a gente vai conversar agora com um especialista no assunto que vai contar mais sobre isso pra gente, advogado Max Kolbe. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Cris. Pois é, isso é complicado, né, Cris? São chamadas deepfakes. Deepfakes, numa tradução, é quando uma pessoa, quando se faz uma imagem, eu pego a minha pessoa falando, gesticulando e coloco a imagem e a voz de uma outra pessoa. Isso é muito comum para a prática de golpes, isso gera uma problematização enorme na era digital, até porque hoje com os chamados clones, a inteligência artificial consegue reproduzir com exatidão a sua voz, o seu gesto, que perigo, a forma com que você fala, a pausa da entonação da sua voz. Então essas questões elas podem vir para o bem ou para o mal. E nem os mortos escapam, né? Infelizmente não. Conta pra gente isso, pois por favor. Bem, recentemente eu terminei um livro chamado de A Comercialização da Imortalidade. O que é isso? Com a era da inteligência artificial, perceba que as redes sociais, ela deixa de ser um mero entretenimento e passa a ser considerado um ativo financeiro. Perceba, há inúmeros influenciadores, como por exemplo Virgínia Fonseca, enfim, vários outros, que possuem milhões de pessoas seguindo elas em suas redes sociais.
aquele Instagram dela, aquela conta possui um valor econômico. Sim. E aí hoje a questão é, com a sua morte, aquilo vira ativo financeiro ou acaba também? Nós estudamos e criamos um livro para falar que aquilo pode sim ser um ativo financeiro, que você pode autorizar enquanto vida a comercialização da sua imagem, da sua voz, da sua aparência para campanhas publicitárias pós-mortem. Deus me livre. Para filmes. Gente do céu, eu nem imagino isso. Já pensou? Até porque eu, no caso, não iria, né? Só os meus filhos, meus netos e tal. Agora, olha que coisa interessante. Você fala, Deus me livre. Agora, o problema é as pessoas tratarem dessa temática sem que você, a titular do direito, possa se manifestar. Já pensou um negócio desse, gente? Que absurdo. Assim, já pensou? A pessoa morre, ela é um influenciador, e aí uma grande empresa, uma plataforma digital quer contratar, quer comprar o direito à sua imagem, à sua voz. Isso aconteceu com a Elis Regina, no Sem comercial dúvidas, recente, o caso da Volkswagen, né? que gerou foi um grande sensacional. debate. Se for por esse ângulo, eu até ficaria que isso é raro, que isso é 1 em 1 milhão. Pois é, mas isso sem dúvidas, com a inteligência artificial e com a possibilidade de criar clones tão realistas, agora vai se tornar algo mais frequente no país. O problema é que a nossa legislação, o direito brasileiro ainda não regulamentou isso. Porque há uma questão ética, talvez tão complexa quanto jurídica. Por exemplo, na China, teve um caso específico que uma família contratou um clone de um ente falecido, uma mãe contratou o clone do filho, para que ela conseguisse falar como se fosse um chatbot com o filho. Para tentar sanar um pouco a dor também, né? Mas esse é um outro problema, porque você posterga o luto. Nossa, que horrível. E aí tem uma outra questão que também vai se discutir muito no país, ainda que você autorize a exploração da sua imagem, da sua voz pós-mortem, que é alguém no computador vai estar controlando a sua personalidade. O que você fala, o que você se posiciona, como você se posiciona ou não se posiciona. Tem uma questão interessante que a gente estava até comentando antes da entrevista começar, que existe um dispositivo no Instagram que te pergunta se depois da sua morte você quer que alguém administre a sua conta ou você quer acabar com a conta. Ela pode virar uma espécie de memorial, não é isso, doutor? Sim. Me parece que a Meta, que é a dona, né, o Facebook, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, te permite duas possibilidades. Ou você tornar aquela sua conta um memorial ou banir a sua conta. E desde sempre já se permitia, quando você cria a sua conta, que você informe uma terceira pessoa que estaria responsável por tudo isso. Mas aí tem um problema muito maior. Você estaria permitindo, outorgando que essa pessoa, esse terceiro, também acesse a sua privacidade, as suas mensagens privadas. Porque, olha, nós não podemos esquecer o seguinte: nós temos um ordenamento jurídico no nosso país. E a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º como cláusula pétrea de direito fundamental a privacidade, a proteção em favor desses seus dados telefônicos, telemáticos, suas mensagens. E esses direitos, segundo o direito constitucional, são inalienáveis, intransmissíveis, indisponíveis. Mas se cair em mãos erradas, né? Olha, pois é, mas olha qual é a problematização. Você estaria transferindo ela para apenas tornar o seu perfil memorial ou excluir, ou para ter acesso a essas mensagens. Eu já vou deixar duas mensagens aqui públicas. Sou doadora de órgãos, caso quando eu vá alguma coisa ainda preste, e autorizo, né, uma amiga, um filho, a tirar o meu Instagram do ar, porque eu quero ser lembrada de uma outra forma. Mas tem muita coisa lá que ninguém pode saber. Esse é o ponto, mas você autoriza que ele só exclua. Mas isso pode denigrir a imagem da pessoa. Por exemplo, um caso hipotético, uma família pode descobrir que o pai tinha um caso extraconjugal, que a mãe tinha um caso extraconjugal, algo que venha a ferir a imagem dela para o resto da vida. O morto não pode nem se defender. Nem se manifestar. Então, assim, essa questão, Cris, ela é uma questão atual, ela não é mais uma questão para o futuro. As pessoas, elas estão morrendo, e isso é natural da vida. Então, o que fazer com esse, eu chamo isso hoje de ativo financeiro, né? Um perfil com uma quantidade expressiva de pessoas
não é mais o entretenimento, é dinheiro. Uma coisa que eu observo também, eu não sei se chegou algum caso para você parecido, pessoas que já estão mortas por N motivos, enfim, mas que os seguidores talvez não acompanharam. Eu vejo pessoas recebendo parabenizações de aniversário, pessoas que já faleceram, no Instagram, no Facebook. Aí vem um outro e fala, cara, ele já faleceu. Aí o outro, eu não sabia. Quer dizer, gera, né, porque os comentários são replicados e a gente consegue visualizar, gera uma nova comoção, gera um novo sentimento de dor, né? Cris, Porque tá lembrando da pessoa. para quem está nos assistindo agora, Fale para essa câmera aqui. eu não tenho dúvida que ele conhece pelo menos umas 10 pessoas que já faleceram, mas que os perfis nas redes sociais continuam lá. Ativos. Isso. A primeira pergunta, isso é bom ou é ruim? E é administrado por quem, né? Muitas das vezes nem é administrado, porque se não tiver esse falecido dito em vida, outorgado a uma terceira pessoa, a excluir ou a tornar aquilo memorial, você teria que propor uma ação, judicializar contra a plataforma, comprovar que houve um falecimento, enfim, para eventualmente excluir aquela conta. Gente, então, assim, que dor de não é cabeça. algo tão simples, né? Então, às vezes, como você disse, olha, eu não gostaria de ser lembrada. Não, lembrado eu gostaria, pelo amor de Deus. Nas redes sociais? Sim, que legal. até porque eu sou jornalista há 200 anos. Então, Deve ter muita coisa minha por aí. Então vamos Quero manter ser esse lembrada, memorial. quero ter nomezinho de auditório, nomezinho de rua, acho fofo. Mas, assim, claro, a minha privacidade ela tem que ser mantida, né? Então tem que deixar isso claro. Estou deixando. E isso hoje, não, olha que coisa interessante, né? Você, muitas das vezes, não seria indispensável apenas fazer o seu testamento, né? Mas criar mesmo, procurar uma advocacia especializada nisso, para fazer contratos, testamento, fazer contato com a plataforma, enfim, para que você no seu pós-mortem, é claro que você não vai se preocupar porque está morta, né? Com certeza. Mas não tenha, não aconteça algo que Com os você, meus, né, digamos isso, que assim. você eventualmente não queira que acontecesse. Aham. E se me permite, Cris, tecer mais um comentário, Por favor. olha que coisa super interessante. Suponhamos que a pessoa não se preocupou com isso em vida e ela veio a falecer. E aí eu, companhia, empresa, plataforma ou uma concessionária de carro, como aconteceu com Elis Regina, Sim. quero contratar agora, quero comprar agora o seu direito de imagem, voz, para uma campanha publicitária. Se for gerar dinheiro para os parentes, até que vale a pena, né? Ok, mas e se a questão ideológica for contrária àquilo que você sempre pregou em vida? Pra ser muito Quem sincera, vai decidir isso? eu acho que tem sempre alguém que te conhece mais que outra pessoa, né? Então, Mas essa pessoa que te conhece mais do que a outra pessoa, é ela que vai comandar o computador para disciplinar exatamente qual é o seu posicionamento ideológico, por exemplo, sobre determinada temática? não posso falar pelos outros, né? Mas por mim, pra ser muito sincera, tô nem aí. Pode fazer o que quiser, vou estar aqui mesmo para reclamar, então... Eu te entendo, entendo super o seu problema, mas assim, essa discussão, a gente está iniciando essa discussão no país, sabe, com o lançamento desse livro, que ele já está pronto, está rodando na gráfica, em breve será lançado, inclusive já está a comercialização da imortalidade. Olha só, gente, que tema interessante, né? Vai estar disponível a partir de quando, doutor? Eu acredito que ainda agora, não passa de abril. A gente está na metade de março, deve ficar pronto no final de março, início de abril, o livro impresso mesmo, para as pessoas comprarem. Eu prefiro o livro impresso, eu Bom, sou dessa, sabe? Igual do cheiro do livro. É legal, é legal. De riscar. Claro. Não sei se é coisa de quem trabalha com comunicação. Quem quiser também comprar, já quiser se antecipar e comprar online, já está vendendo aí na Amazon, na Hotmart, legal, enfim. legal. Mas o que eu ia te falar, acho que eu até... São tantas Da coisas, imortalidade, dessa questão da pessoa dar o direito para quem vai administrar a sua conta. Pronto, pois bem. Isso é tão complexo porque já parou para imaginar o seu neto ou bisneto tendo uma percepção da sua pessoa diferentemente do que você efetivamente foi em vida? Eu vou deixar vídeos para todos. Já E tenho esse caminho. E o que é mais interessante é que o seu vídeo, ele pode ser utilizado para o algoritmo fazer a cópia precisa, Cris, do seu clone, da sua expressão facial,
dessa pausa que nós estamos dando ao falar, da forma, do seu tom de voz. Então, assim, olha, isso é uma realidade. É uma realidade. Gente, mas é um negócio tão complicado. Eu vi ontem um programa de TV onde uma certa celebridade era homenageada e fotografias antigas criavam vida, né? Eu acho assustador isso. Eu acho assim, é muito bonito, é muito moderno e tal, mas para mim gera um gatilho muito forte. Então, assim, eu não gostaria de ter essa experiência com os meus parentes já falecidos. Então, eu não iria ficar contente com isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que obedecer às regras da vida. Uma fotografia, eu acho legal e tal. Mas, enfim, tem várias coisas aí acontecendo, né? O Michael Jackson aparecer num show, né, de holograma e tal. Enfim, para algumas pessoas pode parecer maneiro, A mas... Mendonça mesmo aparece sempre nos shows, né? Agora, não gosto disso. E tem várias outras questões também. É claro que isso aparentemente parece ser mais simples, mas não é tão simples quando a gente fala no nascimento do seu direito. Eu não sei se os nossos telespectadores sabem, mas quando surge o direito de uma pessoa, eu poderia perguntar, um nascituro, um feto, ele já tem direitos? Assim, perceba que o direito, segundo o Código Civil Brasileiro, você adquire direitos de persona, Sim. de pessoa, quando você nasce com vida. Com o nascimento com vida, surge os seus direitos. Tanto é que se for um feto, se alguém, por exemplo, agredir uma mulher grávida e o feto morrer, não é homicídio, é aborto. Né? Porque homicídio é matar alguém. Vivo. E você só é alguém quando nasce com vida. Tudo complexo, bem. Né? Complexo. Agora olha só, o seu direito nasce então surge quando você nasce com vida. E quando o seu direito acaba? O seu direito de persona, com a morte. Acabou o seu direito. Suponhamos que uma empresa, Cris, empresa qualquer, que nem brasileira seja. Então a Cris é uma influencer com repercussão mundial. Certo. Uma empresa americana, chinesa, japonesa, tailandesa, pega a sua imagem, a sua voz, o seu trejeito e faz um clone de você e começa a comercializar campanhas publicitárias, né, quanto a isso. Seus entes queridos irão judicializar aonde? Boa pergunta. Surge uma problematização transnacional. A gente não fala mais hoje só em direito brasileiro. A questão virou transnacional, mundial. Porque há pessoas que possuem uma notoriedade no planeta. Mas qual é o direito? Qual é a legislação? Qual é a norma que vai proteger essa situação? A brasileira nem se aplica nos países estrangeiros. A do país estrangeiro no Brasil, sua família, eventualmente, contratar um advogado em outro país para processar, enfim, é uma questão muito complexa. Então, esse tema não é um tema mais para o futuro, ele é um tema atual. Sem dúvida. E em janeiro agora deste ano surgiu a lei que regulamenta a profissão do influenciador digital. Sim. E surge, além de muitos direitos, muitas obrigações. A gente tem que discutir a questão afeta ao direito mesmo, à sua imagem. A voz, ela é um direito que está correlato ao seu direito de imagem. O senhor, como jurista, como advogado, o senhor é contra ou a favor, não estou falando da pessoa física, tá? Dessa regulamentação? Porque não é uma profissão, né? É uma atividade profissional. Pois é, olha, não tinha como o nosso país não regulamentar essa questão do influencer, porque hoje há uma monetização muito grande em termos de publicidade. Então era indispensável, por exemplo, regulamentar a questão que o influencer não pode fazer uma propaganda enganosa e abusiva para ferir o Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro, propaganda abusiva é aquela que, além de te induzir ao erro, pode lhe causar um prejuízo à sua integridade, seja ela física ou psíquica. Então hoje o que você mais tem aí são influenciadores vendendo o jogo do tigrinho, sem regulamentação própria, falando coisas que não deveria falar. Perceba que o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto. O meu direito à liberdade de expressão termina quando começa o seu, eventualmente, de não ser ofendida. Injúria, calúnia, difamação. E outra questão, quando a gente discute essa questão de consumo, Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade de todos aqueles que estão na cadeia produtiva é uma responsabilidade solidária. Onde eu quero chegar?
Se o influenciador faz uma publicidade que eventualmente essa publicidade gere prejuízo aos consumidores, o consumidor poderia propor uma ação contra o influenciador e o fornecedor do produto ou do serviço. Já aconteceu muito com o Faustão, quando aquele, eu não vou citar o nome da marca para não gerar prejuízo, mas já teve essa discussão no país. E assim, os influenciadores não sabem disso via de regra. Eles acham, muitos deles, que vivem como diz aí os ministros da Suprema Corte do país, uma terra sem lei. Né? Mas na realidade não é. E há uma regulamentação quanto a isso. Então, a gente teve influenciadores literalmente do mal, mas que pregavam bem, como é o caso do Ítalo, que está preso, né? Que ele fazia dancinhas com meninas e se aproveitava dessas garotas de alguma forma, tinha milhões de seguidores e está preso, né? E temos um outro caso do Felca. Que inclusive criaram agora a lei, né? o ECA Digital. Isso. Lula me parece que sancionou por esses dias o ECA Digital, algo extremamente importante. Pois é. Até porque, quando você pega a própria norma, o CDC já explicava isso, né? Você não poderia se utilizar contra a imaturidade de uma criança. Eu poderia dar um exemplo? Por favor, fique à vontade. Tirando o nome da marca de chocolate, mas tinha uma marca de chocolate que falava assim, compre, isso, compre. Aí a criancinha nem queria, mas ela comprava aquilo, como aqueles bichinhos. Que nem a propaganda de bicicleta, que eu já posso falar que ela não existe mais, a Caloi, né? Eu quero a minha Caloi, cadê a minha Caloi? Papai Noel vinha, compra a sua Caloi. E era febre, eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, toda criança queria uma Caloi. Mas se utiliza ou se utilizou da imaturidade da criança, como uma criança entrar numa loja de brinquedo. Repetição, né? Exatamente. Então tudo isso, quando se estuda a relação de consumo, é uma propaganda abusiva. Então, Cris, se me permite chamá-la assim. Fique à vontade, doutor. É uma questão muito complexa, essa questão hoje da regulamentação da profissão, né, do influenciador digital. E aí a gente acrescenta com essa hipótese do meu livro sobre a comercialização da imortalidade. Se o influenciador vai querer deixar essa imagem dele, essa voz dele como um ativo financeiro, ou vai querer acabar com isso. E agora traria uma outra questão para os nossos telespectadores. E se em vida o influenciador falar, eu quero ter o meu direito ao esquecimento. Eu quero, com a minha morte, ter o direito de descansar em paz. Eu quero ter esse direito, porque ele tem o direito em vida de não querer, de querer ser esquecido. Sossego, né? Me deixem, já estou aqui mesmo, já quero. E se os herdeiros, por uma questão financeira, pensarem de forma diferente? Vem cá, poderá haver a venda ou não? Que acontece muito hoje. O que é muito interessante, porque com a morte, você vai ter herdeiros que serão os titulares do eventual direito patrimonial hereditário deixado por você. Certo. Como é que o Poder Judiciário vai disciplinar isso? Será se essa temática chegaria ao Judiciário? Eu deixo escrito, eu não quero que ninguém comercialize a minha imagem, a minha voz. Após a minha morte, eu quero ter o direito de descansar. Eu vou assombrar os outros diferente, não vai ser pela internet. Eu quero ter o direito ao esquecimento. Aí se os meus parentes, diferente de mim, dispuserem de modo contrário. Olha que conflito ético. Quem vai defender essa pessoa, né? Pois ela nem tem voz. A voz dela seria os próprios herdeiros. Então observe que falta uma regulamentação no nosso país para essas temáticas, né? E é isso que a gente tem se proposto a fazer em termos de escritório de advocacia. É esse trabalho, é essa orientação, é a criação de documentos indispensáveis. Ninguém, na verdade, está interessado, doutor, pelo menos é o que eu acho, né, em se preocupar com isso, porque isso já remete a uma coisa ruim, tipo, eu vou me preocupar com isso, eu vou comprar jazigo, pô, tô viva, né, e aí depois a gente sabe o que acontece. Mas, gente, é uma questão para se discutir, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco para continuar esse assunto, tá bom? Eu te espero daqui a pouquinho, tchau, tchau. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo